lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Mulheres nas eleições de 2022 é o tema desta semana no TV Elas por Elas Formação. Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada, sou professora e doutora em Direito Constitucional, atuo na área de Direito Eleitoral. Tenho um livro publicado sobre mulheres na política e desafios à democracia paritária participativa, que foi publicado pela editora Raiz. E queria comentar com vocês um pouco sobre os direitos das mulheres hoje, sobre as políticas afirmativas que existem, e também depois nas próximas aulas a gente vai comentar os resultados aí das eleições e como isso impactou na participação feminina na política a partir do próximo ano, como é que vai ser o Congresso a partir de 2023. Bom, enfim, vamos aí fazer um panorama inicial e nas próximas aulas a gente vai aprofundando. A gente sabe que a nossa Constituição Federal de 1988, ela foi elaborada majoritariamente por homens, embora a gente diga muito sobre a Constituição cidadã, com muitos direitos fundamentais, né? Veio nesse período aí da redemocratização, foi uma conquista, né, arduamente batalhada. A gente teve 559 deputados na Assembleia Constituinte, mas desses deputados, apenas 26 eram mulheres. E a gente teve na mesa diretora da Assembleia Constituinte somente a deputada Benedita da Silva representando as mulheres. E aí a gente vê hoje, né, mais de 30 anos depois, um parlamento que continua majoritariamente masculino e branco. Hoje, né, ainda em 2022, no nosso parlamento, a gente tem apenas 76 mulheres deputadas, né? Então, de um universo de 513 deputados, a gente tem apenas 76 mulheres deputadas na Câmara Federal. Eu chamo de Câmara Federal porque a Câmara deveria ser dos deputados e das deputadas, então eu prefiro usar esse termo de Câmara Federal. E sendo que, embora as mulheres negras sejam a maioria da população brasileira, considerando o recorte de raça e gênero, elas são apenas 2,5% das mulheres representadas lá na Câmara Federal, elas são 13 mulheres apenas. Bom, a gente teve agora as eleições, né, esse ano, esperava-se muito que houvesse um aumento de mulheres no parlamento, significativo, mas ele foi muito tímido, a gente vai subir, né, a gente teve 77 mulheres eleitas, 76 atualmente na Câmara dos Deputados, e agora a gente vai para 91 mulheres, quase 18% de representação no parlamento. É um número muito baixo, se a gente considerar que a média mundial é de mais de 26%, que a média das Américas é de 34%, então a gente está muito assim na lanterninha das Américas, a gente está puxando para baixo a média. E por que isso acontece? Porque a gente tem políticas afirmativas, cotas hoje, insatisfatórias, né? Então, o que a gente tem hoje que tenta incrementar a participação feminina na política? A gente tem uma cota de reserva de vagas, de candidaturas e não de assentos, que na maioria dos países em que há paridade de gênero,
a reserva ou de assentos no parlamento ou na lista partidária, né? Então, os partidos são obrigados a apresentar candidatos em igualdade ali em listas fechadas com paridade de participação. E hoje, o que a gente tem no Brasil de cota afirmativa é uma lei que diz o seguinte, que pelo menos 30%, né, das candidaturas que vão ser protocoladas pelos partidos para o Poder Legislativo, pelo menos 30% de candidaturas tem que ser de mulheres. Isso, porém, não garante que essas mulheres vão necessariamente conseguir ser eleitas. Porque para que elas consigam ser eleitas, elas precisam de outros incentivos, né? Então, elas só terem garantia de que vão ser candidatas não quer dizer que isso vai reverter ali numa eleição. Então, além desses 30% de reserva de candidatura, a gente teve uma conquista jurisprudencial que acabou sendo sedimentada como emenda constitucional, que é a garantia de financiamento. Então, os partidos são obrigados a destinar pelo menos 30% dos recursos públicos de campanha, que vão ser aplicados nas campanhas e que eles recebem do Tesouro Nacional, para candidaturas de mulheres. Existe, porém, também um problema nessa distribuição dos recursos, porque em prol da autonomia partidária, né, entende-se que desses 30% que irão para as mulheres, os partidos não vão distribuir igualitariamente entre todas as mulheres candidatas. Eles podem, inclusive, usar esses 30% de recursos financeiros para candidaturas majoritárias. Então, o que significa? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, porque nem todos que estão nos acompanhando é da área do direito. Então, o partido é obrigado a destinar pelo menos 30% dos recursos para mulheres. Ele tem uma candidata a governadora. Ele pode pegar e jogar tudo para a candidata a governadora e deixar as candidatas a deputadas estaduais e federais, enfim, sem esses recursos. Então, essa questão, embora o cálculo para você distribuir o recurso financeiro, a lógica do cálculo para você distribuir recurso financeiro para mulheres, parta do número mínimo de mulheres que serão candidatas para o Poder Legislativo, as regras dizem o seguinte, olha, você pode distribuir os recursos também para as candidatas a majoritário. Por exemplo, para candidatas a suplente de senador, para candidata a suplente de senador ou para candidata a vice-governadora. Então, existem algumas críticas com relação a isso. Outra cota que existe hoje de financiamento é com relação à divisão desses recursos de financiamento, que né, isso também veio por decisão jurisprudencial, que é o seguinte, dos recursos que irão para as mulheres, é preciso que os partidos vejam quantas dessas mulheres são mulheres negras para distribuir um recurso proporcional para candidaturas de mulheres negras. Então, da mesma forma, os recursos que irão para os homens, é necessário ver quantos homens negros os partidos apresentaram como candidatos para separar um proporcional para as candidaturas de homens negros, né? Depois eu posso até disponibilizar aqui um material. A gente aqui, pela dinâmica da nossa aula, não é possível compartilhar os slides, mas depois eu posso compartilhar com vocês um material que diz aí exatamente como é feita essa divisão, né? Mas eu vou pegar aqui, como a gente está gravando, eu tenho a oportunidade de ler aqui no computador, então eu vou pegar aqui um pedacinho da decisão do TSE, que para vocês entenderem um pouco melhor como que esses recursos entre candidaturas de mulheres e de mulheres negras e de homens negros passou a ser dividido aí, como que os recursos são divididos a partir de uma decisão do TSE na consulta 0600306447 do DF, que foi em 2020 formulada pela então deputada Benedita da Silva, e que diz o seguinte, os recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF na DI número 5617 e do TSE na consulta 06000252 de 18, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E da mesma forma, os recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Então, hoje a gente também tem, além das cotas de gênero, de financiamento de campanhas, a gente também tem as cotas raciais. Então, isso aí é uma política afirmativa que tem ajudado as campanhas femininas. Vamos lembrar
que antes de 2018 a gente só tinha a reserva de candidaturas, mas não tinha garantia de financiamento e também não tinha garantia de visibilidade no tempo de propaganda eleitoral gratuita, né, no rádio e na TV. Então, a partir de 2018, as mulheres, e a partir de 2020 também as mulheres e homens negros, passaram a ter garantia de que eles teriam espaço mínimo, né, na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV. Então, vocês veem que os partidos políticos, infelizmente, criaram vários óbices para as campanhas femininas e para as campanhas de pessoas negras, e que com o tempo, né, com essas políticas afirmativas, com legislações e decisões jurisprudenciais, isso foi sendo derrubado, mas ainda a gente não tem, assim, uma plena participação feminina dentro das estruturas partidárias. E aí vem também aqui, estou tentando resumir muito, né, nessa aula, a gente poderia se debruçar por muito mais tempo sobre todos esses assuntos. Vem aqui também mais um problema que vem sendo enfrentado pelas mulheres na política, que é com relação a uma legislação, né, que é o artigo que tem dentro da lei dos partidos políticos, o artigo 44, que diz o seguinte, que pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário, que os partidos recebem mensalmente, enfim, pelo menos 5% desses recursos têm que ser destinados às às secretarias de mulheres, as secretarias de mulheres de partidos, para que elas promovam ali a difusão da participação feminina na política, para que elas tenham programas de inclusão de mulheres na política, enfim, para que elas façam ali a política de mulheres dentro dos partidos, para que elas consigam capacitar as mulheres para a política, para que a gente tenha algo fora das eleições, né? Participação das mulheres dentro da estrutura partidária. E aí, embora tenha essa legislação que obriga os partidos a destinar de 100% que eles recebem de curso partidário, só 5% iria para essas secretarias de mulheres. E ainda assim, os partidos vêm descumprindo reiteradamente com esse repasse, né? As contas têm sido reprovadas pela Justiça Eleitoral, eles têm recebido multas, e aí, por conta disso, o que aconteceu? Recentemente, já tinha tido uma lei de anistia para os partidos que não cumprissem com esse repasse adequadamente, foi uma lei de 2019, que anistiava os partidos, né, que não tinham repassado 5% para as secretarias de mulheres, e falando que, olha... e essa lei estava sendo discutida com uma ação no STF sobre a sua inconstitucionalidade, e aí em 2022 ainda, a emenda constitucional número 117 de 2022 deu uma anistia por emenda para os partidos. Então, o que diz essa autoanistia? Né, porque a gente tem que considerar que é uma autoanistia, porque o Congresso, como eu disse para vocês aqui no começo, ele é majoritariamente masculino, a estrutura dos partidos políticos é majoritariamente masculina, e o que o Congresso Nacional fez? Ele aprovou uma emenda constitucional, tanta coisa importante, gente, para ser aprovada. E o Congresso se debruçou sobre a emenda constitucional em que se diz o seguinte, vou até ler para vocês, vou abrir aqui no meu computador. Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral, é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada, olha isso, eles se deram um trabalho de fazer isso, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores, que ainda não tenham transitado julgado até a data da promulgação da emenda constitucional, ou seja, proibindo a Justiça Eleitoral de penalizar os partidos que não repassaram 5% do fundo partidário para a Secretaria de Mulheres. E aí diz o seguinte, o artigo 3º dessa emenda. Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da emenda constitucional. O que isso significa? Que essa autoanistia da emenda constitucional 117 de 2022 perdoa os partidos que nas eleições de 2018 e de 2020 não repassaram o mínimo de 30% de recursos financeiros para as candidaturas de mulheres, que não repassaram o mínimo de recursos financeiros proporcional às candidaturas de pessoas negras apresentadas. Ou seja, a gente conquista direitos, políticas afirmativas, mas as sanções não são aplicadas porque aqueles que descumprem
com as políticas afirmativas se auto-anistiam. Então, existe esse problema, estou dando aqui um panorama geralzíssimo, assim, sobre o que a gente tem de política afirmativa, estou até acompanhando aqui, o meu tempo está acabando, então o que a gente tem de política afirmativa hoje que é insuficiente? 30% de reserva de candidaturas, eu considero insuficiente, porque a gente teria que ter uma reserva de assentos no parlamento para que, né, as mulheres realmente chegassem lá. A gente vê que 30% de reserva de candidaturas existe desde 97, a gente está em 2022, e hoje a gente tem uma Câmara dos Deputados, na próxima legislatura, que não vai ter nem 18% de mulheres ali participando. Sendo que as mulheres são a maioria da população brasileira, tá? Ok? A gente tem 30% de financiamento de candidatura, né, de recursos destinados às campanhas femininas, e 30% de mínimos, né, de garantia de visibilidade em propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, além das cotas raciais na distribuição desses recursos e da visibilidade em propaganda. Crítica. Essa distribuição não é igualitária para todas as mulheres candidatas e ainda tem uma divisão para as campanhas majoritárias, o que acaba tirando dinheiro das candidaturas proporcionais, das candidaturas ao Poder Legislativo. Outra coisa que a gente tem é os 5% dos recursos do fundo partidário, que deveria ser destinado às secretarias das mulheres, mas como eu disse para vocês, o Poder Legislativo fica se auto-anistiando, né, desse jeito, então, ou seja, é uma lei que não é para ser cumprida. Né? Na prática é isso. E por fim, para terminar, para não estourar meu tempo, a gente tem a lei hoje, que é uma lei recente, contra a violência política de gênero, né? Que é uma lei recente, a gente vai começar a ver o resultado dela, a lei número 14.192, de 4 de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E, enfim, aí a violência política contra a mulher, pela lei, é conceituada como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo, assim, sobre o resultado das eleições para as mulheres, né? Como é que foi? A gente falou na primeira aula sobre políticas afirmativas, sobre o que a gente tem de legislação que ajuda as mulheres a conseguirem se candidatar. A gente fez uma crítica também sobre a insuficiência dessas políticas afirmativas e sobre as dificuldades que a gente enfrenta ainda para que essas políticas sejam de fato executadas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o resultado das eleições. Infelizmente, a gente não teve assim, um incremento de mulheres no parlamento como a gente esperava, né? Mesmo com o financiamento de campanhas, mesmo com a visibilidade no horário eleitoral gratuito. A gente pode aqui fazer algumas críticas sobre como essas políticas também, apesar de terem sido implementadas, foram insuficientes e como isso impactou, né, como eu disse no começo. Então, a gente teve de 15% de mulheres eleitas em 2018 para a Câmara das Deputadas e dos Deputados, a gente teve apenas 17,7% agora nas eleições de 2022. Então, foi um número muito abaixo do que se esperava, com tanta política afirmativa, com todo mundo, opinião pública, olhando para isso. A gente também teve um retrocesso no Senado, de 12 senadoras que a gente tem hoje. A partir do ano que vem, a gente somente vai ter 10 senadoras, então, assim, é um retrocesso muito impressionante. Eu até anotei aqui, gente, me permitam, né? A gente está numa aula, então eu vou consultar os dados aqui que eu anotei. Então, como é que ficou agora na Câmara das Deputadas e dos Deputados? Mulheres brancas serão 58, mulheres negras 29 e mulheres indígenas serão 4, né? Então, para as mulheres negras e indígenas houve um aumento importante, por exemplo, mulheres negras em 2018, nas eleições de 2018 tinham sido eleitas apenas 13, a partir de agora, né, nessas eleições a gente elegeu 29. A gente teve também um grande avanço com relação às mulheres trans, a gente vai ter pela primeira vez 2 mulheres trans na Câmara Federal, também tivemos 2 mulheres trans eleitas para as Assembleias Legislativas. Vou trazer também aqui alguns dados sobre as Assembleias Legislativas, né? A gente subiu, muito parecido com o que aconteceu na Câmara Federal, a gente subiu de 15% de mulheres no total, né, nas Assembleias, para 18% agora, a partir do ano que vem, a gente vai ter 18% de mulheres, né, nas Assembleias Legislativas, mas isso eu estou falando num aspecto global, né? Então, assim, teve a Assembleia que teve um percentual bem menor, então outras um percentual bem maior, então vai depender aí da distribuição regional. Então,
Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para dividir com vocês. Acho que é isso. Então, a gente teve um avanço com relação às mulheres negras e com relação às mulheres trans, mas eu ainda considero muito tímido, porque a gente tem que lembrar que as mulheres são quase metade das filiadas a partidos políticos, as mulheres são a maioria da população brasileira, as mulheres negras são a maioria do eleitorado, se a gente fizer um recorte de raça e gênero. E aí, se a gente olhar, também anotei aqui, em comparação, né, com as médias, a média mundial de participação feminina nos parlamentos é de 26,3%, e a média das Américas é de 34,4%, ou seja, o Brasil está na lanterninha das Américas, está puxando a média para baixo, né? A gente agora vai para 17,7%. A gente está na posição 144. Existe um ranking mundial de participação feminina nos parlamentos, que é publicado pela União Interparlamentar, que é vinculada à ONU, e aí o Brasil está na posição 144 de 193 países. Também é um percentual, assim, é uma posição muito demeritória, né? A gente, se for considerar ali que tem países muito mais conservadores, de tradições muito mais, às vezes, machistas, né? Patriarcais, que estão na nossa frente. Então, existe aí, por exemplo, a Rússia está na frente do Brasil, o Azerbaijão está na frente do Brasil, a Coreia está na frente do Brasil de participação feminina nos parlamentos, até a Ucrânia, a Camboja. Estou aqui, até peguei aqui, gente, vocês não estão vendo, mas eu peguei aqui o ranking, estou olhando. Depois eu compartilho com vocês, disponibilizo para a TVPT, eu tenho aqui o ranking para compartilhar. E estou lendo aqui alguns países que estão na frente do Brasil de participação feminina nos parlamentos. Então, Bósnia, enfim, gente, é muito... Cazaquistão, Egito, né? Só para vocês terem alguns exemplos, tá? Até no ranking aparece até o Iraque na frente do Brasil. O Iraque está na posição, sei lá, 68, e o Brasil está na posição 144 de participação feminina nos parlamentos. A gente tem também, por exemplo, 27 unidades da federação, somente 2 governadoras eleitas, né? No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, e agora, no Pernambuco, a Raquel Lira. Houve um avanço, porque só tinha a Fátima Bezerra sozinha de governadora, e agora a gente vai ter também a Raquel Lira no Pernambuco. Então, vocês percebem como as políticas afirmativas são insuficientes? E por que são insuficientes, gente? E aí eu vou aqui dividir um pouco da minha experiência como advogada, né? Eu tive clientes, tive amigas, tive companheiras que foram candidatas, especialmente as candidatas de primeira viagem, que enfrentaram grandes obstáculos, como, por exemplo, o partido dá um recurso mínimo, enfim, não distribui de forma igualitária, isso a gente já falou na aula anterior, e, enfim, elas estão lá com recurso para fazer suas campanhas. Qual que é o problema? O que acontece com essas mulheres? Chega na hora, elas não têm experiência de como fazer uma campanha. Os partidos simplesmente costumam abandonar essas candidaturas, né? Então, ela vai lá, vai ser candidata, vai procurar um coordenador, às vezes o coordenador também não tem experiência, muitas investiram quase tudo em redes sociais, deixaram de ir atrás das bases, não sabiam como ir atrás das bases. Então, assim, enfim, a gente percebe que as mulheres, embora elas tenham muita vontade, tenham muita disponibilidade, quando elas se colocam como candidatas, a falta de apoio, né, a falta de interesse em conduzir as candidaturas acaba sendo um fator muito importante. Também a gente teve casos de mulheres que eram pré-candidatas, que investiram muito na pré-campanha, e aí chega na hora de escolher a vaga. Isso não acontece com o PT e com partidos mais democráticos. A gente pode falar de outros partidos, mas a gente está falando aqui, fazendo uma análise geral, né? Muitas mulheres tiveram a surpresa de chegar na hora e de não serem incluídas nas listas. E aí, enfim, porque as decisões eram tomadas por um grupinho, né, de caciques, de dirigentes, que resolveram na última hora, olha, a gente tinha te prometido, mas a gente não interessa mais te colocar. Ou mulheres que tinham muita viabilidade, muita condição de serem candidatas, e que chegou lá no momento, foram rejeitadas em prol de uma mulher que visivelmente não teria tanta viabilidade, né, de se apresentar, não teria tanta base. E aí, por quê? Né? A gente pergunta por que isso acontece, mas porque uma mulher que tem mais base, mais viabilidade, foi
rejeitada em prol de outra que não tinha tanta visibilidade. E por que as mulheres acabam competindo entre si para conseguir uma vaga? Porque é óbvio, assim, é muito difícil que o mínimo de candidaturas reservadas para as mulheres, né, seja mais do que o mínimo, né? Geralmente os partidos, eu preciso preencher o mínimo, eles não querem preencher mais do que isso. Então, elas acabam disputando entre elas, né? Infelizmente, isso acontece. E, além disso tudo, o que a gente observou é o seguinte, muitas mulheres que foram escolhidas para serem candidatas, a gente ainda tem o fenômeno das candidaturas fictícias, das candidaturas laranjas. Elas foram escolhidas para serem candidatas porque eram candidaturas mais fáceis para viabilizar as candidaturas masculinas. Ou seja, eu vou lá, eu coloco o recurso na campanha de uma mulher, X. Essa mulher sem experiência de campanha, né, sem tanta base, assim, para que ela vai me servir? Ela vai servir para fazer material de campanha dobradinha com o homem que é realmente o meu objetivo de eleger. Então, isso acontece ainda, gente, infelizmente. Então, o recurso que vai para a mulher, vocês sabem, a lei eleitoral permite que as mulheres gastem os recursos que são exclusivamente para elas em material de dobrada, desde que elas também apareçam. Então, os partidos transferiam dinheiro para candidaturas dessas mulheres e elas só serviam para fazer dobrada com o homem. Elas nem tinham acesso ao dinheiro, já ia imediatamente para fazer material de dobrada. Então, isso aconteceu muito, e eu acho que é um fator que precisa ser pensado, talvez a lei eleitoral precise ser revisada em dois fatores. Um é com relação a permitir material de dobrada de mulheres com homens, e esse recurso que seria exclusivamente para mulheres acaba sendo usado para potencializar candidaturas masculinas e fazer mais material para candidaturas masculinas. E o outro fator que eu acho que precisa ser revisado é de que esse recurso, né, de campanha reservado para mulheres candidatas seja dividido entre mulheres candidatas proporcionais e majoritárias. Se a lógica é para candidatura proporcional, que se distribua o recurso para a candidatura proporcional. A gente quer ter uma cota para a candidatura majoritária de mulher, então faça-se um fundo separado que vá destinar recursos a mais para candidaturas majoritárias de mulheres. Para a gente não ter esse esvaziamento das candidaturas de deputadas, né? Porque a gente precisa entender que o parlamento é muito importante para a representatividade, o principal espaço em que a representatividade, em que as leis vão ser decididas e que as nossas perspectivas serão representadas, né? E aí, a partir do momento que você permite que o recurso que seria para as mulheres vá para a candidata suplente, para a candidata a vice, e que seja dividido dessa forma, você esvazia os recursos que seriam para as candidaturas proporcionais. Então, era importante que se pensasse, e eu até escrevo sobre isso no meu livro, eu proponho isso no meu livro, um recurso separado de cotas para candidaturas femininas majoritárias, até para você incentivar mais candidatura majoritária feminina, né, de mulheres, compostas por mulheres. Então, existe aqui, faço aqui essa análise do porquê que o nosso aumento de mulheres na política ainda é muito tímido, ainda é insuficiente, e queria propor aí algumas alternativas. Outra alternativa seria, talvez, espero agora com o governo Lula, que a gente pense mais políticas afirmativas, seria que a gente incentivasse os partidos, né? A gente teve aí essa cota também de que os partidos, os votos para mulheres vão contar em dobros para que os partidos recebam fundo partidário a partir do ano que vem, mas isso eu acho que não pegou muito, impressionante, porque a ideia era, né, foi uma emenda constitucional agora, que passou, que valeu para essa eleição, de que, olha, voto para mulher vai contar em dobro para fins de distribuição do fundo partidário. E se esperava que os partidos, nossa, vão investir demais em viabilizar as candidaturas femininas. E parece que a ficha não caiu, né? Então isso não aconteceu. Então talvez a gente precisasse pensar em mais políticas que incentivassem os partidos a potencializar as campanhas femininas, como, por exemplo, olha, o partido que tiver cumprir um determinado X que eu chamo de compliance de diversidade, de gênero e diversidade, o partido que cumprir com todos esses itens de compliance, ele vai ter um certificado, ele vai ter um recurso a mais de fundo partidário. Então, a gente poderia pensar em várias soluções aí, a partir das próximas eleições municipais, de repente, para ver se a gente dá uma chacoalhada, né? Então é isso, gente. Essa é a minha análise
inicial, trazendo aqui para vocês um panorama geral do que foram as eleições de 2022 para as mulheres. Infelizmente não tenho boas notícias, algumas conquistas importantes e simbólicas, mas insuficientes. Nós somos maioria da população brasileira, a gente tinha que ter pelo menos paridade no parlamento, e isso não aconteceu. Bom, também tivemos um importante avanço aí, acho que não posso esquecer de falar isso, né? Não aconteceu, mas aconteceu um pouquinho, que foi a Simone Tebet chegar em terceiro lugar, né? Uma mulher que agora está apoiando aí o presidente, estava do outro lado, mas agora está nos apoiando. Lógico, até falei isso recentemente, não é uma mulher que representa a esquerda, não é uma mulher que representa os ideais progressistas aí do PT, mas é importante que a gente tenha mulheres, né? Mulheres democratas, mulheres assim no poder, e que a gente tenha essa simpatia. A gente vê aí a população, muito boa parte do povo brasileiro já pensando assim, mulher, vamos votar em mulheres, impressionado com a Simone, com a capacidade dela. Então espero que a partir desse exemplo da Simone Tebet, que a gente tenha aí despontando mulheres de esquerda viáveis também para serem candidatas à presidência. Né, como, por exemplo, aqui, né, super suspeita, a nossa presidenta, Gleisi Hoffmann. Então, a gente precisa aí ter mais mulheres também disputando esses espaços majoritários como protagonistas. Outro grande exemplo que eu achei incrível, fiquei, assim, muito feliz, que eu acho que é um sonho, assim, foi o segundo turno no Pernambuco. Acabou ganhando a Raquel Lira, mas ficou lá Raquel Lira, Marília Reis. Gente, que incrível, um estado em que a disputa está sendo protagonizada no segundo turno por duas mulheres. Então, fica uma esperança, né? A gente vê que a juventude está começando a pensar um pouco diferente, está com essa consciência de gênero muito forte. E uma das autoras dele é a Teresa Sachet, que eu acho ela muito boa, não sei se assim pronuncia o nome dela, mas eu citei essa autora quando como fonte de pesquisa do meu livro. O outro autor é o Marcos Vinícius Chevitarese Alves, não sei se é assim que fala, e a Daniele Grunais. E eles falam, escreveram um artigo para o Jota, né, em que eles falam comentam o aumento da diversidade entre mulheres, mas comentam que o percentual de eleitas permanece baixo. E nesse artigo, tem um pedaço desse artigo, desses três autores, que eu vou ler para vocês, porque eles trazem os percentuais, eu achei bem interessante para a gente começar a aula comentando essa parte aqui do artigo deles. Então, eles dizem o seguinte: os homens brancos, olha, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, o artigo foi publicado no dia 7 de outubro de 2022, tá? Só para faz um mês que foi publicado esse artigo. Então, o que eles comentam? Os homens brancos representam 20,2% da população, porém 311 deles foram eleitos em 2022, o que equivale a 61% do universo dos eleitos. Então, notem como os homens brancos estão sobre-representados em comparação com o que eles representam na população, né? E aí eles continuam. Ou seja, os resultados demonstram uma exacerbada sobre-representação de homens brancos. Já os homens negros compõem 27,6% da população, mas passarão a ocupar 21% das cadeiras. Quando se trata das mulheres, as brancas representam 22,5% da população, mas ocuparão apenas 11,3% das cadeiras. E as negras, no entanto, que representam a maioria da população, tá, gente? Fazendo recorte de raça e gênero, pelo que eles também publicaram aqui. Então, e as mulheres negras, no entanto, que representam 28,6% da população, ficarão com apenas 6% das cadeiras. Então, notem a subrepresentação, né? Esse artigo, eles trazem vários dados aqui por estado, fica a indicação, se vocês pesquisarem pelos nomes dos autores, e foi publicado nesse site do Jota. Aí eles trazem outros dados interessantes, né? Então fica a dica aqui. E aí notem como a subrepresentação de mulheres negras ficou evidente, assim, ainda continua evidente nas eleições de agora, e como o recorte de gênero é importante quando a gente faz essa métrica, e, né, os homens brancos estão sobre-representados, né, tem muito mais homem branco eleito do que o número se a gente fizer o comparativo, né, do número que eles estão representados na população.
Os homens negros, embora ainda subrepresentados, não estão tanto, porque os homens negros compõem 27,6% da população e passarão a ocupar 21% das cadeiras. Então, quando a gente pensa em homens, né, a gente vê aí o privilégio ao se comparar com relação às mulheres, porque as mulheres, as brancas, estão na metade aí do que elas estão representadas na população, então 22,5% da população e só ocuparão 11,3% das cadeiras. E as mulheres negras, que são a maior população com recorte de raça e gênero, aí fica um escândalo. Elas são 28,6% da população e ficarão com apenas 6% das cadeiras. E aí aqui eu fiz umas anotações. É que a gente não consegue compartilhar PowerPoint aqui na TV, né? Mas eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões. Assim, a gente teve eu acho que eu já tinha falado também anteriormente, inclusive nas 2 últimas aulas, que a gente teve um aumento muito tímido de mulheres na Câmara Federal. Se a gente considerar que em 2018 as mulheres representavam 15% dos assentos, né? Elas ocupavam 15% dos assentos, e agora, em 2022, elas estão em quase 18% dos assentos. Então, elas subiram de 77 mulheres para 91 mulheres, mas, né, contra um percentual muito maior de homens lá, de 513 assentos, somente 91 vão ser ocupados por mulheres, né? Então, a gente vê aí a defasagem e em comparação também com o que elas representam na sociedade e em comparação com o que elas representam no eleitorado apto a votar. Quase 53% do eleitorado hoje é um eleitorado feminino. Mesmo assim, o que se notou? Que simbolicamente o aumento das mulheres negras no parlamento foi importante, porque elas eram, nas eleições de 2018, a gente só tinha 13 mulheres negras, era 2,5%, né, dos assentos, e agora a gente vai ter, a partir desse ano, a gente vai ter 29 mulheres negras representando ali, representando as suas perspectivas, né, na Câmara Federal. E também, gente, é importante trazer outro dado aí importantíssimo, que são, além das mulheres negras, a gente também teve um aumento aí de mulheres indígenas. A gente vai ter 4 mulheres indígenas, a gente tinha uma apenas, agora a gente vai ter 4 mulheres indígenas na Câmara Federal, e pela primeira vez na história nós teremos 2 mulheres trans, né? Uma delas é a Erika Hilton, de São Paulo, que é uma mulher trans e negra também. Então, isso, assim, é uma representatividade muito importante. E aí você fala, nossa, mas por que você está tanto falando da importância de mulheres, da importância de mulheres indígenas, da importância de mulheres... Porque as mulheres, nós somos diversas, né? Além de ser importante que a gente consiga aumentar um número percentual, né, no todo, né, na questão do gênero. Então, a gente fala assim, que o Brasil, ele puxa os países das Américas para baixo no ranking lá da ONU, de que eles medem todo mês, né, a participação feminina nos parlamentos, e o Brasil está na lanterninha, né? A média das Américas já é 34% de mulheres no parlamento. A média mundial é de 26,4% de mulheres no parlamento, e o Brasil está aí agora, subiu de 15% para quase 18%. Então, nós estamos sempre abaixo dos países aqui vizinhos, em termos de participação feminina, e isso já é muito preocupante, assim, já é uma vergonha internacional, mas a gente tem que considerar que, além de a gente precisar ter mais mulheres, a gente chegar na paridade, a gente precisa que essa paridade, ela seja uma paridade qualitativa, uma paridade que inclua toda a diversidade de mulheres aí, presentes na nossa população. E ainda mais se a gente considerar que a maioria das mulheres são mulheres negras. Quando a gente diz da importância de ter mulheres negras no parlamento, a gente quer dizer o seguinte: a gente precisa que as perspectivas das mulheres negras, que esse corpo social que é tão grande no povo, na base, que ele tem ali sua voz representada sob a sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista, sobre as suas necessidades, né? E com relação às mulheres indígenas, embora os povos originários tenham sido dizimados pelos colonizadores, a gente precisa mais ainda dessas mulheres indígenas ali para recuperar, né, as demandas dos povos indígenas, para recuperar a voz dos povos indígenas, e para dar cidadania para esses povos que
foram importantes aí para a construção do que o Brasil é hoje, né, do que nós somos hoje. Então, e aí as pessoas falam, mas por que é tão importante ter essa paridade? Por que é tão importante ter essa diversidade? Olha, já é importante porque é assim que se faz a democracia. A democracia, ela precisa ter todas as vozes representadas e todas as vozes com poder representadas para que a gente possa ali construir a nossa legislação, construir políticas públicas, né, debater o Brasil, tomar decisões que serão importantes, que vão impactar na vida de todos nós. Isso já faz parte aí da democracia. E além de pensar sobre isso, sobre essa importância de ter toda a diversidade representada, a necessidade de a gente ter um número maior de mulheres é o seguinte, eu já comentei isso também aqui, com a gente está essa nossa terceira aula, é como as mulheres enfrentam até hoje violência política que é cometida muitas vezes por seus pares, né, porque elas estando em minoria ali no parlamento, né, a grande massa, né, quase, agora a gente está quase chegando a diminuir a participação masculina em 80%, vamos ver se a gente chega lá, mas assim, mais de 80% a gente vai chegar do parlamento, né, composto por homens, na maioria homens brancos, a gente trouxe aqui os percentuais, né, homens brancos. Então, as mulheres ali, elas enfrentam muitos estereótipos de gênero que lhes são impostos, né, e isso vem de uma construção social de séculos, né, desde do Brasil colônia, desde o Brasil império, em que as mulheres não participavam ativamente dos espaços de tomada de decisão. As mulheres foram proibidas por lei de votarem, de serem votadas. E as mulheres negras também, né, as mulheres negras, além de terem sido proibidas por lei de votar e serem votadas, as mulheres negras foram escravizadas, as mulheres indígenas, né, também foram escravizadas, tiveram seus lares destruídos pelos colonizadores. Então, tudo isso justifica o que a gente fala hoje na academia, na pesquisa, cientistas políticas defendem, que se a gente não colocar políticas afirmativas, se a gente não colocar cotas, se a gente não pensar em formas de acelerar a participação dessas mulheres na política, né, e de trazer ali cotas afirmativas, políticas afirmativas, a gente não vai conseguir atingir a paridade tão cedo, né? A gente está avançando muito lentamente, e é porque na sociedade a desigualdade de gênero, o preconceito, né? Aquele padrão de que os espaços de poder pertencem aos homens brancos, e que as mulheres não teriam que ficar afetas aos afazeres domésticos, né? Aos cuidados dos vulneráveis. Esses padrões, eles vêm na sociedade e acabam impactando também no parlamento. Então, elas têm muita dificuldade de chegarem lá, a gente já viu, já falei aqui para vocês muito de percentuais, e quando elas chegam lá, elas são muitas vezes caladas, elas têm dificuldade de passar os seus projetos de lei, por exemplo. A gente viu agora, essa legislatura de 2018, as mulheres tiveram algum movimento aí de se unirem na bancada feminina para conseguir aprovar alguns projetos que elas tinham consenso, né? Mas há muita dificuldade de aprovar projetos de lei, de fazer passar políticas que tenham perspectivas de gênero, né? Não sei se eu já comentei em aulas anteriores, mas a palavra gênero é uma palavra impressionante que sofre preconceito, né? Como se as pessoas não tivessem nenhum gênero, né? Como se as pessoas fossem desprovidas de gênero. Então, elas não conseguem aprovar projetos que contenham a palavra gênero. Então, tem várias simbologias aí e opressões que as mulheres sofrem depois que são eleitas. Há a dificuldade de elas conseguirem ser eleitas, os números demonstram isso, embora a gente tenha aí cotas afirmativas, a gente tenha reserva de candidaturas de no mínimo 30%, a gente tenha conseguido aprovar uma legislação aí que tenha a cota de financiamento. Apesar disso tudo, elas têm muita dificuldade de chegar lá por outros fatores que impactam, né, e barreiras visíveis e invisíveis que impactam, inviabilizando muitas vezes a eleição das mulheres. Mas quando elas chegam lá, a dificuldade delas é de focalizar as perspectivas das mulheres, né, do que elas representam. E elas representam uma diversidade e uma maioria da população brasileira.
Então, a gente tem aí histórias, né, de violência política, de tirar a voz das mulheres, de ridicularizar as mulheres. A gente tem atualmente, né, um presidente que já está de saída, mas que chegou a falar para uma parlamentar que não a estupraria porque ela era muito feia e nada aconteceu com ele, né? As pessoas naturalizam esses padrões e essas violências que são cometidas pelos seus próprios pares. Então, a gente ter as mulheres em maior número, elas vão se fortalecer, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano muito importante com o aumento de mulheres negras, com a entrada das mulheres trans, com o aumento, embora tímido, de mulheres indígenas. A gente tem uma expectativa aí muito grande de que elas consigam fazer um barulho, né? E eu queria comentar, gente, não sei, acho que a gente ainda tem um tempinho antes de acabar a nossa aula também, sobre o que acontece quando a gente não tem, por que a gente tem poucas mulheres e o que acontece quando a gente não tem mulheres unidas para combater ali as violências que às vezes são cometidas contra elas que foram eleitas, mas são violências que são cometidas contra nós também, porque várias cotas afirmativas, várias políticas afirmativas que a gente aprova acabam caindo depois e muitas vezes na calada da noite, sem que as pessoas percebam, divulgadas de forma equivocada, inclusive pela imprensa, e eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso e sobre uma emenda constitucional que passou e que demonstrou o descaso que a gente ainda tem no parlamento e daí a importância das mulheres negras entrarem de forma organizada, o descaso que ainda existe no parlamento com relação à importância das cotas raciais. Porque, como eu disse para vocês, na literatura, na academia, né, nos estudos de ciência política, entende-se o seguinte: quando um grupo social é proibido por muito tempo, por lei, legalmente, juridicamente, de gozar de seus direitos, isso justifica a aprovação de cotas. Né? Então, por que as mulheres e as pessoas negras têm direito a ter cotas para acelerar o seu processo de participação na política? Porque essas pessoas, esses grupos sociais majoritários, foram impedidos por uma minoria da população formada por homens brancos de votarem, de serem votados até o começo do século passado. Né? As mulheres começaram a votar há menos de 100 anos, começaram a participar dos espaços de poder há menos de 100 anos. A gente teve aí, ainda nesse intervalo, ditaduras, várias retrocessos que a gente pode até dizer que as mulheres começaram a votar de fato a partir de 88. As pessoas negras também passaram pela mesma dificuldade de gozar de seus direitos, então isso justifica que eles tenham cotas. Só que essas pessoas não conseguem, de fato, usufruir das cotas, porque as cotas são dadas, as cotas são tiradas, os partidos não respeitam, e existe ali esse ciclo vicioso entre os partidos políticos, a direção dos partidos políticos e o parlamento, que acaba incentivando esse jogo de dar com uma mão e tira com a outra. Mas vamos nos aprofundar agora sobre propostas, né? Sobre o que a gente pode batalhar para aumentar a nossa participação nos espaços de poder. E antes de entrar nesse tema, eu queria comentar com vocês também um pouquinho sobre violência política de gênero. Né? Eu tinha prometido na primeira aula que a gente ia se aprofundar sobre o tema. Comentei que a gente tem uma lei que fala sobre violência política de gênero e queria trazer para vocês alguns dados, né? Recentemente foi divulgado, eu vou até abrir aqui e depois eu peço para compartilharem um link com vocês sobre uma pesquisa que saiu de duas organizações, que é a Terra de Direitos e a Justiça Global. É a segunda edição da pesquisa que eles fazem sobre violência política e eleitoral no Brasil. E é muito preocupante, gente, porque aumentou demais os casos de violência política de 2018 para cá, né? Eles trouxeram os dados, fizeram um monitoramento agora de 2020, desde setembro de 2020 até outubro de 2022, encontraram 523 episódios ilustrativos de violência política, né, que tiveram como vítimas 482 pessoas, e eles detectaram que representantes de dois partidos foram as maiores vítimas
de violência política, que os partidos de esquerda têm sido os maiores alvos de violência política, entre eles o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. O PT e o PSOL são os maiores alvos de violência política. Então, é uma evolução exponencial. Eu queria até abrir aqui algumas, mas eu vou compartilhar com vocês o link, eles divulgaram no site da Terra de Direitos, vocês aumentaram os casos de violência política, especialmente contra os partidos de esquerda. A gente teve vários exemplos, até uma pessoa que foi morta na sua própria festa de aniversário, né? Que era uma festa temática do Partido dos Trabalhadores. E nessa análise, como a gente está aqui falando sobre mulheres, eles levantam também os casos de violência de gênero, né? E eu tô aqui procurando até enquanto a gente está conversando, eu tinha anotado, gente, só um minutinho aqui, bem rapidinho, deixa eu procurar aqui, porque eu acho importante trazer esses dados para vocês. Violência política de gênero, olha, eles levantaram aqui que 37% dos casos de violência política aconteceram contra mulheres cisgêneras, mesmo que elas ocupem apenas 16% das vagas disputadas nas eleições de 2020 e 2018. E mulheres negras são vítimas em 23% dos casos de violência política no país. Esses dados aqui trouxeram também um dado importante com relação ao recorte racial, que são 50% das vítimas de violência política no Brasil são pessoas negras, né? E também anotam casos de recorrência de violência política, especialmente contra parlamentares negros, mulheres, LGBTQIA+, e defensores dos direitos humanos, que são as vítimas que mais sofrem com a violência política e eleitoral de forma reincidente. Então, essas parlamentares, então as pessoas que depois que são eleitas, fizeram uma análise em cima dos parlamentares, depois que essas pessoas são eleitas, elas vêm sendo vítimas recorrentes desse tipo de violência, da violência política, né? E eu tinha já levantado para vocês, eu vou até aqui abrir a lei, qual é a legislação que a gente tem hoje no Brasil que trata de violência política, e a gente precisa aprender a manejar essa legislação, né? É uma lei recente, é uma conquista que veio por conta justamente de episódios traumáticos, né? Desde o caso do assassinato da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, depois a gente teve o caso também de no estado de São Paulo, da Isa Pena, da deputada Isa Pena, que teve os seios, a lateral dos seios apalpada em plenário, né? No plenário da Lesp por um colega parlamentar também. Então, a gente teve vários casos desses. E por que eu estou falando tanto de violência política aqui para vocês? Porque é importante que a gente combata esses episódios de forma mais contundente, de forma né, que a gente não, que isso não se repita, mas também de forma a eliminar do âmbito político, do espectro político, pessoas, né, geralmente pessoas, quando eu digo são os homens, né, que cometem esse tipo de crime, porque violência política, em muitos casos, né, é considerada crime. Então, eu vou pegar aqui, abrir já a lei, encontrei aqui a lei número 14.192, de 4 de agosto de 2021, é uma lei super recente, que trata, né, que combate os casos de violência política contra a mulher. Então, logo no artigo 1º, ela diz para que ela veio, aqui diz o seguinte, no artigo 1º, eu vou ler para vocês, diz o seguinte, que esta lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Então, qualquer função pública, né, quando a mulher estiver exercendo qualquer função pública, ela também está protegida por essa lei. Inclusive, mulheres que estão no poder judiciário, né, mulheres que são funcionárias públicas, em cargos de liderança, mulheres que estão ali exercendo algum tipo de poder político, elas são protegidas por essa lei. E também para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispôs sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Aí essa lei garante os direitos de participação política da mulher, veda a discriminação e desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política
e no exercício de funções públicas. Então, é uma lei que vem aqui para proteger não apenas as mulheres, mas também as pessoas negras, de alguma forma, quando ela fala, né, especialmente as mulheres negras, quando ela fala que essa lei ela vai combater a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça. E considera-se, aí ela define também o que é considerado violência política contra a mulher. Então, considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E aí, no parágrafo único do artigo 3º, diz a lei: constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Então, essa lei é muito importante porque ela protege a mulher no exercício da função pública. Então, não só a mulher que é candidata, que está ali, né, disputando um espaço nas eleições, mas também aquela que já foi eleita, que já é parlamentar. Por exemplo, tirar a voz de uma mulher, né, tentar impedir que ela exerça os seus direitos, que ela participe em igualdade com os homens ali nas decisões legislativas, isso já é considerado um crime por essa lei, né? E essa lei, ela teve muito como base aqui, né, assim, existem várias normativas internacionais que tratam sobre esse tema, mas a primeira lei de combate à violência política de gênero vem ali de um caso que aconteceu, de um assassinato que aconteceu na Bolívia, né, e a lei é de 2012, a lei número 2000 lei número 243, de 28 de maio de 2012, que veio por conta do assassinato de uma parlamentar. Ela, na verdade, o cargo que ela exercia de conselheira era o equivalente de vereadora, que é a Juana Quispe, que ela foi a Juana Quispe Apaza, que ela acabou sendo assassinada depois de ela ter lutado por muito tempo depois de eleita, ela não conseguia exercer seu mandato. O prefeito e os conselheiros da cidade entraram com várias medidas judiciais também para impedir que ela assumisse o mandato, e depois quando ela conseguiu finalmente recuperar o mandato e começar a exercê-lo, ela foi assassinada. E dentro dessa construção do que era violência política, entendeu-se que também perseguições judiciais, o uso da justiça, né, o uso de ações judiciais, né? Hoje a gente fala em lawfare, fala-se muito em lawfare depois do que aconteceu com a Operação Lava Jato, mas a gente fala que o lawfare, né, que o uso da guerra jurídica, né, da lei, do manejo da lei, e de você atropelar as pessoas com ações judiciais, ou então de usar a lei para proibir direitos, isso sempre foi utilizado contra as mulheres. A gente pode pensar desde quando as mulheres foram proibidas legalmente, né, pelos homens de votarem, pelas legislações que somente começaram a mudar a partir do século XX. No Brasil e no mundo, as mulheres conquistaram seus direitos políticos a partir do século XX, até esse manejo de ações judiciais, né, você acaba sufocando economicamente as mulheres, né, com ações e elas têm dificuldade também, as mulheres são as que mais têm dificuldade também de ter apoio, né, de ter um apoio jurídico, um apoio organizacional, ou quando a gente fala dos partidos, dão dinheiro, mas não apoiam ali com estrutura. Tudo isso são dificuldades que as mulheres enfrentam. Então, isso também é considerado violência política, e muito com base no que aconteceu ali na Bolívia. E essa primeira lei que veio da Bolívia, né, ela definia também violência política quando você ações, comportamentos ou agressões físicas, psicológicas, sexuais cometidas por pessoa ou grupo de pessoas, diretamente ou por meio de terceiros, contra candidatas, eleitas, nomeadas ou exercício de função política pública, ou contra a sua família. Então, também incluíram as famílias nessa lei, e nas normativas internacionais também a gente fala que ameaças às famílias também são casos de violência política. E a gente tem aqui no Brasil algumas parlamentares, vamos falar também no caso da Manuela Dávila, que sofreu também violência contra a própria filha, né, ameaças contra a própria filha, fake news envolvendo a família dela. Isso também é considerado violência política. Então, essa lei que a gente tem no Brasil pode ser um apoio,
Ela define alguns crimes, ela fala sobre propaganda que deprecia a condição da mulher, né? Ela aumenta a pena quando são divulgadas fake news com relação às mulheres, que envolve menosprezo ou discriminação à condição da mulher, mas ela tem algumas coisas assim que a gente pode considerar falhas, e aí eu vou entrar em como que as mulheres podem melhorar a sua participação, né? Como que as mulheres podem incrementar a sua participação na política. Essa lei, ela deixa de considerar o que outros protocolos internacionais já falam, como, por exemplo, as penalidades impostas aos partidos e aos parlamentares que cometerem violência política poderiam ser mais incisivas. Então, digamos assim, um partido que tenha um parlamentar, que tenha um filiado, que seja condenado por violência política contra a mulher ou por qualquer tipo de violência contra a mulher, ele poderia conter em seu estatuto normas claras para que esse filiado ou esse parlamentar fosse sumariamente expulso do partido. Ou então você colocar, e a gente pode começar a batalhar por isso, e pressionar o nosso parlamento, isso é papel da sociedade civil, que o parlamento colocasse nos seus regimentos internos, como cláusula de quebra de decoro parlamentar e, consequentemente, perda de mandato, qualquer ato de discriminação contra a mulher exercido por um parlamentar, qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive violência política contra a mulher exercida contra um parlamentar, seria ali uma das hipóteses de quebra de decoro parlamentar, por exemplo. E aí você junta as duas coisas, uma pessoa que não pode, né, que comete um ato de violência política de gênero e ao mesmo tempo ela além de perder o seu mandato, ela é expulsa do partido político e também não consegue se filiar a outros partidos políticos porque é uma pessoa que cometeu violência política de gênero, essa pessoa naturalmente sai da política. E qual é a mensagem que você passa para a população? Olha, nós não aceitamos agressores de mulheres, nós não aceitamos pessoas preconceituosas, pessoas que são imbuídas de discriminação, de misoginia. Essas pessoas não são bem-vindas no espectro político. No espectro político, a gente preza pela igualdade, pela ética e pela igualdade de gênero, enfim. Então, isso é algo que pode ser feito, que pode ser construído, que eu senti falta nessa legislação que a gente tem hoje, poderia ser aprimorada nesse sentido. Outra coisa que nós mulheres podemos fazer pressionando o parlamento, começar a participar do que há, né, de mecanismos de democracia direta hoje no país. A gente sabe que a nossa Constituição Federal, ela prevê o plebiscito, o referendo, prevê audiência, a gente também tem a previsão aí na legislação de audiências públicas, de conselhos de participação social, mas esses mecanismos de participação popular são muito pouco usados. Eu vi ontem no Twitter, esse vídeo, eu estou gravando a aula hoje, mas então vou falar a data certa, né? Eu vi na segunda-feira no Twitter do presidente Lula, ele colocou ali, olha, consulta popular, algo nesse sentido, gostaria de saber se as pessoas querem ou não a volta do horário de verão. Eu achei super bacana essa iniciativa, né, do presidente Lula, de começar a interagir, usar a internet para interagir com a população, para saber o que o povo quer, e isso pode ser institucionalizado, e a gente pode clamar por isso, por outros meios de participação popular oficiais. Então, a gente já tem a previsão de plebiscitos e referendos, que nunca são usados. A gente só teve um plebiscito na história do país, que foi quando a gente escolheu entre presidencialismo e parlamentarismo, república ou monarquia, que foi lá logo no começo, assim, nos anos 90, no começo dos anos 90, agora me falhou a memória, se foi 93 ou 94, por isso que eu tô enrolando, me deu branco aqui, gente. E depois a gente teve um referendo sobre o desarmamento em 2005, e foram as únicas vezes que o povo foi conclamado a participar desse tipo de consulta popular, para dizer o que a gente achava sobre uma lei. Nós tivemos mais de 100 emendas constitucionais nesses últimos anos, emendas constitucionais que inclusive tiraram direitos das mulheres e jamais fomos chamadas a opinar sobre temas importantíssimos. Então, a gente precisa pressionar como sociedade civil e de forma organizada o parlamento para que nos convoque, para que participemos de plebiscitos
referendos. Audiências públicas, vamos acompanhar as audiências públicas, a gente pode ter voz nas audiências públicas. Conselhos de participação social, de participação popular, a gente sabe que o governo Bolsonaro desmontou muito esse sistema de conselhos de participação, né? Ele, via decreto, ele acabou com vários conselhos, mas eu imagino que no novo governo os conselhos sejam retomados e nós, mulheres, precisamos estar lá, precisamos clamar por democracia paritária e por igualdade de participação também nesses conselhos, também nas audiências públicas. Não é só elegendo representantes, não é só no parlamento que a gente tem representatividade, a gente tem que começar a participar da base para cima. Vamos lembrar que as mulheres são a maioria da população brasileira. As mulheres são a maioria do eleitorado apto a votar. As mulheres negras são o maior recorte populacional considerando raça e gênero. Então, se a gente começar a se fortalecer pela base, essa interação social vai também fazer com que as decisões sejam tomadas ouvindo a base, a maioria da base que somos nós. Então, as nossas perspectivas vão passar a ser ouvidas a partir do momento que nós estivermos participando desses mecanismos. Outra coisa, vamos lançar, vamos nos organizar, vamos participar das organizações sociais, vamos montar movimentos, vamos participar, né, do grupo da Secretaria de Mulheres do PT, das mulheres do PT, e vamos lançar projeto de lei de iniciativa popular. A gente tem força para isso. Então, o meu apelo aqui, que fica para as mulheres que estão nos acompanhando, como vamos participar mais da política, nós temos número, né? Nós temos força, a gente só precisa começar a se organizar melhor e cobrar, gente, porque toda vez que tem pressão, acho que a mídia também tem sido uma aliada da pauta das mulheres, e toda vez que tem uma pressão da mídia, da opinião pública, o parlamento se movimenta. É a única forma que a gente vai ter hoje de conseguir conquistas legislativas, de conseguir potencializar os mecanismos de participação popular que estão previstos na Constituição, mas estão em desuso, utilizando a opinião pública, a sociedade civil organizada e mídia para pressionar. Por quê? Como eu já disse para vocês, infelizmente, nós tivemos um retrocesso no Senado, a gente vai cair de 12 senadoras para 10 a partir de 2023, e na Câmara Federal, que é das deputadas e dos deputados, a gente subiu somente de 15% para 18%, 17,7%. Então, nós teremos somente 91 mulheres deputadas, né? Então, a gente precisa, num ambiente ali de 513 assentos, apenas 91 mulheres deputadas. Então, a perspectiva feminina ainda está subrepresentada nos parlamentos, e por isso que a gente precisa, como base, fazer a nossa pressão, a gente precisa se unir e usar a nossa força para movimentar e conquistar os nossos direitos. Olá, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora universitária e sou de São Paulo, integro a coordenação da Comissão Nacional de Educação, do Setorial Nacional de Educação do PT, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os desafios das candidatas eleitas a partir de 2023, quando tomarão posse. Eu me refiro às deputadas estaduais, às deputadas federais e às nossas senadoras. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar com muita alegria é que o mandato das nossas companheiras se inicia a partir da vitória do nosso projeto nas eleições, uma vitória suada, batalhada, mas importantíssima para o destino do Brasil, seja para a democracia brasileira, seja para a garantia e ampliação da justiça social no nosso país, em todos os campos. A justiça social, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero, os direitos humanos e os direitos sociais e civis da comunidade LGBTQI+, e a garantia da igualdade racial, a garantia dos direitos dos indígenas. Então, é nesse contexto que os mandatos das nossas companheiras vão acontecer, inseridos no projeto de reconstrução e transformação do Brasil. Então, nós vamos ter nos parlamentos o enorme desafio, como projeto político do Partido dos Trabalhadores,
de sustentar esse projeto nos estados e em nível federal, no Senado e na Câmara Federal, mas também de contribuir para o governo do presidente Lula, para os nossos governos estaduais e também contribuir para que possamos fazer a oposição nos estados onde os partidos de direita venceram as eleições, os neoliberais venceram as eleições, oposição essa que deve ajudar a qualificar o nosso projeto, repito, de reconstrução e transformação do país. Então, nós temos um desafio e tanto pela frente. Acho que vale muito parabenizar as nossas companheiras, né, que com muita força, muita garra, venceram as eleições para os parlamentos no país. E dizer que agora é ainda mais importante o estabelecimento do diálogo com as nossas vereadoras nos municípios para interrelacionar as iniciativas políticas em muitos campos. Bom, então, acho que a primeira coisa que eu indicaria, né, da nossa experiência em relação à formação, aos debates sobre o papel do modo petista de atuação parlamentar, diz respeito ao planejamento dos mandatos. Planejamento, pessoal, não é algo burocrático, né? Às vezes a gente fala a palavra planejamento, todo mundo fala, mas é muita burocracia. Não, ao contrário. O planejamento é um instrumento de compreensão de tudo que se deseja fazer, de projeção de tudo que se deseja fazer, de reconhecimento consciente dos obstáculos para aquilo que a gente deseja fazer e de definição daquilo que nós vamos fazer a partir de metas, a partir de ações. Então, eu diria que é muito importante o planejamento, inclusive para nós retomarmos alguns princípios que caracterizam o modo petista de atuação parlamentar. Vou dar um exemplo. Nós não podemos construir os nossos planejamentos de mandatos sem levar em consideração a democratização da informação, sem levar em consideração a transparência, e sem levar em consideração a ampliação da participação cidadã e, o que é muito importante, o aperfeiçoamento da política pública a partir dos princípios da democracia, da justiça social e da garantia plena do exercício da liberdade. Quando eu falo em justiça social, eu estou falando da garantia dos direitos constitucionais na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, do transporte. Estou falando da transição ecológica e da garantia de defesa e proteção do nosso meio ambiente e de proteção, né, no âmbito do clima, proteção dos nossos biomas para proteger nosso clima, não só no Brasil, mas no nosso planeta. A garantia de que nós vamos pensar desenvolvimento econômico articulado com a transição ecológica, com desenvolvimento social, com desenvolvimento cultural, tudo isso deve estar no nosso horizonte ao pensar o planejamento, ou seja, nós vamos pensar nossa atuação, cada deputada, cada senadora, cada parlamentar vai pensar sua atuação específica no contexto desse grande projeto de reconstrução e transformação do país, projetado para o estado de cada pessoa, de cada parlamentar. Então, e em diálogo com as nossas vereadoras. É um grande desafio e um bonito desafio, um desafio que vale a pena, né? Porque todas nós estamos cheias de esperança. E o que é muito importante é que nesse planejamento esteja muito firme, muito forte a pauta das mulheres. O fim da violência, políticas de combate à violência efetivas, políticas que garantam salário igual para trabalho igual, que garantam o direito ao emprego, que garantam a moradia e que garantam o direito à alimentação. Tudo que está no horizonte daquilo que o presidente Lula anunciou no processo eleitoral e que está vinculado à história dos nossos mandatos nacionais. Então,
Nós queremos fazer mais, como disse o presidente Lula, queremos fazer melhor, e há um conjunto de questões em relação às mulheres que estão no nosso horizonte, né? Dentre os programas de formação que nós temos realizado aqui na TV Elas por Elas, há um conjunto de formações sobre o trabalho, sobre os direitos trabalhistas, sobre a questão das mulheres com deficiência, sobre o direito à cultura, o direito à cidade. Tudo isso pode ser mobilizado e considerado na hora do planejamento do mandato. Voltando à ação da parlamentar para 3 dimensões que são inerentes à ação parlamentar. A primeira, a de legislar, a segunda, de fiscalizar, e a terceira, de representar. A função de legislar envolve, evidentemente, a elaboração de leis. Mas o que tem de muito forte na nossa tradição política, na tradição do PT, é a ideia de que a construção dos projetos de lei, das iniciativas legislativas, aconteça articulada com a consulta e a participação social, como uma forma de democratização dos mandatos e também de democratização dos parlamentos, porque quando um parlamentar ou uma parlamentar do PT toma a iniciativa de fortalecer as audiências públicas, de chamar plenárias para discussão de temas sobre os quais aquele parlamentar ou aquela parlamentar quer trabalhar, há toda uma teia de entidades na sociedade civil, de movimentos populares, que podem e devem ser consultados, e também um conjunto de pessoas que nunca teve participação nos parlamentos, mas que pode ser convidada a refletir sobre uma determinada questão, ou sobre a política pública, ou sobre o projeto para o Brasil, a partir da iniciativa da nossa parlamentar. Então, a função legislativa não é só a produção de leis, mas é a produção de leis em diálogo com amplos setores sociais, o que tem também um aspecto formativo. Porque se as pessoas não conhecem como o parlamento funciona, elas nunca conseguem propor coisas. E na medida que as mulheres se aproximam do mandato, compreendem como funciona o mandato parlamentar, vai ficando mais fácil desenvolver a capacidade de formulação de proposição nos territórios. Por isso, junto com a ideia de participação e consulta social, nós trazemos também uma experiência que muitos mandatos do PT tiveram, que é de descentralizar o debate, de ir aos territórios, de perceber como as coisas acontecem em determinadas regiões e fazer isso a partir das entidades, dos movimentos, das expressões culturais que cada território, cada região tem. A outra função, que é bastante importante, é a função de representação, não só dos segmentos que a parlamentar tem relação, mas de representação, no sentido mais amplo, da sociedade no que se refere a essa garantia de direitos, no que se refere à garantia de justiça e de democracia. É muito importante falar disso, porque às vezes as pessoas estão preocupadas com o seu segmento, com o trabalho naquele segmento, que é evidentemente muito importante, mas é importante também que aquele segmento tenha referências mais gerais sobre as grandes discussões nacionais e sobre as grandes discussões no Estado, em relação aos principais projetos de desenvolvimento econômico, cultural, social e ambiental. Então, vejam, quando nós falamos em representação, é muito importante que a gente traga a ideia, com muita força, de democratização do parlamento. Eu falei disso quando falei do papel da função de legislar do parlamentar, mas é muito importante que nós observemos que a função de representação ela envolve o aperfeiçoamento dos instrumentos de comunicação do parlamento e também reforço de facilitação da participação política das pessoas, especialmente das mulheres. Eu dou um exemplo.
Se você faz uma reunião à noite, né, numa atividade parlamentar, é claro que tem que pensar para que venham as mulheres da periferia, as trabalhadoras, os trabalhadores. As mulheres têm que ter um apoio para tratar dos filhos, para que as crianças tenham alguma atividade, ou se você faz na região, isso também tem que acontecer. Porque, senão, o critério de participação vai sendo peneirado, né? vai, melhor dizendo, estabelecendo uma peneira e uma seleção. E qual é a seleção? As pessoas que têm mais condições de deixar seus filhos com alguém para poder participar. E, na verdade, nós precisamos de políticas que fortaleçam o parlamento para que as mulheres possam, de fato, ter essa participação. E, por fim, eu quero fazer referência aqui à função fiscalizadora, que envolve a discussão das políticas públicas sempre a partir de critérios que envolvem perenidade, continuidade, equidade, e a partir daquilo que está estabelecido na Constituição, na perspectiva da justiça social e dos princípios que nosso partido defende em relação ao exercício da liberdade, ao exercício e ao fortalecimento da democracia e da cidadania, e da igualdade de gênero, da igualdade racial, do respeito aos direitos da comunidade LGBTQI+, da superação de todas as formas de violência. Para isso, eu diria que é muito importante, em síntese, combinar participação popular, participação social, planejamento, muita articulação e fortalecimento da ação da bancada do PT, não só do mandato de cada parlamentar, e o reconhecimento de algumas questões, assim, para finalizar, que são fundamentais para nós. O comprometimento público das parlamentares com essas causas, a comunicação, isso hoje é muito importante. Quando a gente vive esse tempo das fake news, nós vemos como é importante criar mecanismos ágeis de comunicação, mas também mecanismos que tragam profundidade para as pessoas se formarem no processo de participação e, ao mesmo tempo, estreitar os laços com o nosso partido. As parlamentares têm muita importância no sentido de fortalecer as dinâmicas internas, a democracia interna, os compromissos políticos do nosso partido. Então, eu diria que no processo de planejamento, no processo de participação popular, é muito importante que o nosso norte seja essa visão global do país e do Estado, visando a reconstrução e a transformação do nosso país, do Brasil e dos estados, onde nós podemos ter uma efetiva atuação. Então, eu quero parabenizar uma vez mais nossas companheiras, dizer que essas dicas aqui que nós trazemos têm a ver com a história do modo petista de atuação parlamentar, com a história de participação das nossas valentes e corajosas companheiras nos parlamentos brasileiros, e dizer que nós encerramos essa aula anunciando que, na continuidade dela, nossa companheira Maia Aguilera vai falar dos direitos dos indígenas, dos negros e negras, da comunidade LGBTQI+, e da importância que esta eleição teve na expansão da representação das mulheres, das negras, das indígenas no parlamento brasileiro. Então, bom mandato e bom trabalho com confiança e coragem para todas nós. A próxima semana nos vemos novamente todos os dias às 16h. Reveja esta e outras aulas na playlist do TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.